E hoje nós vamos falar sobre... É a última palavra sobre compreendendo Cristo e a Igreja. Hoje é a última, né? Depois nós vamos entrar em outros assuntos. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Compreendendo Cristo e a Igreja. Restauração. Nós vimos muito, né, sobre esse relacionamento de Cristo com a Igreja. Porque essa é a chave, irmãos, para nós entendermos, compreendermos e vivermos a vida do matrimônio. Não existe qualquer outro caminho que nós possamos tomar, irmãos, para que nós possamos viver um matrimônio divino e celestial. Somente olhando para a Trindade, primeiramente, e depois olhando para o relacionamento de Cristo com a Igreja, porque a Igreja foi chamada para essa comunhão na Trindade, somente compreendendo isso, nós iremos entender o porquê que nós casamos, o porquê que existe matrimônio. Então eu queria abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. E depois Efésios, capítulo 5, versículo 32. 2 Crônicas 7, 14 fala assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Efésios 5,32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor fale no nosso meio, para que o Senhor quebrante o nosso coração e para que o nosso entendimento seja liberado, Senhor Deus, para vermos Cristo e a Igreja. Tira todo empecilho, tira todo véu, tira tudo aquilo que impede, Senhor Deus, de vivermos a plenitude de Cristo em nosso casamento, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir que as irmãs me aturem um pouco mais, porque ainda ficou tinta no tinteiro da última reunião. Ele precisa ser dispensado. Então, a reunião hoje eu vou, numa primeira parte, finalizar aquilo que ficou pendente da última reunião, essa tinta no tinteiro, como falava o irmão Dino, né? Para daí nós finalizarmos essa série compreendendo Cristo e a Igreja. Então, como nós falamos na última reunião, a Bíblia ela é clara e traz direção acerca da identidade do homem e da mulher no casamento. E nós já vimos o aspecto de Cristo se submetendo ao Pai, Cristo como corpo de Deus aqui na terra. Já vimos o aspecto também do Espírito, que ele não veio falar de si mesmo, ele veio glorificar a Cristo e o Pai. O Pai amando-nos quando ainda éramos pecadores e enviando o seu próprio Filho. Então nós vemos que na Trindade o que existe é amor e submissão. Os irmãos conseguem enxergar isso na Trindade? Amor e submissão. E a igreja foi chamada para participar dessa comunhão. E como que a igreja vai participar dessa comunhão, irmãos? Aprendendo o amor e a submissão em Cristo. É somente, irmãos, dessa maneira que nós vamos poder compreender o nosso papel como igreja. Fomos chamados para essa comunhão divina, irmãos, entre o Pai, o Filho e o Espírito. E como que a igreja vai adentrar nessa comunhão? De qualquer maneira? Do jeito que a igreja acha que tem que ser? Ou ela tem que se conformar a Cristo? Olhar a Trindade
como que é a vida na Trindade, se conformar a Cristo, que é o modelo de Deus para nós, para daí então fazer parte dessa comunhão. É claro que a igreja, ela não tem nada em si mesma. Tudo que ela tem vem de Cristo. Amém. Mas o Senhor, Paulo fala, grande é esse mistério do matrimônio. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmãos, nós somos os únicos na terra. Nós que eu digo é a igreja. Nós somos os únicos na terra que temos o privilégio de compreender e viver esse mistério. Amém. Nós somos os únicos. Amém. Esse mistério foi dispensado a nós, a igreja, de viver esse mistério no nosso matrimônio. Mas nós, muitas vezes, não compreendemos o que temos nas mãos. Nós não compreendemos o que temos nas mãos. E queremos seguir outra mentalidade, que não a de Cristo. Nós não compreendemos o que temos nas mãos por causa do nosso egoísmo bobo e por querermos satisfação imediata das nossas vontades. E deixamos de viver a plenitude em Cristo. Mas naquele dia, irmãos, nós iremos nos arrepender do tempo em que perdemos com nossas briguinhas por nada. Estou falando do casamento agora. Por não aceitar o padrão divino, achando que o nosso padrão é mais correto, é mais justo do que o padrão de Deus. Como desejaremos poder voltar e fazer tudo diferente? Quantas oportunidades são perdidas para que nós possamos refletir esse mistério, Cristo e a igreja. Então, irmãos, nessa série de ministrações, compreendendo Cristo e a igreja, eu creio que os irmãos estão percebendo que está sendo dada uma chave para os irmãos. Qualquer dúvida que os casais tenham com relação ao matrimônio, a chave é olhar para a Trindade, para esse relacionamento, e também para o relacionamento de Cristo e a igreja. A chave é essa, irmãos, não tem outro caminho. Não existe guru, não existe 5 metas, não existe 12 passos. É olhar para Cristo e a igreja, olhar para a Trindade, onde existe amor e submissão. Então, somente recapitulando o que nós já falamos na última reunião, que as irmãs me suportem mais uma vez, as irmãs foram dadas como presentes de Deus para o homem. Assim Deus te criou, e esse é o propósito da sua existência. Qual é o propósito das irmãs nesse desenho divino? Ser uma ajuda idônea para o seu marido. Esse é o seu propósito. Você foi criada para completar ele, não para buscar sua realização pessoal paralela a ele. Mas nós vemos hoje muitos casais, como nós comentamos ontem aqui, os irmãos que estavam aqui, existem muitos casais que vivem vidas independentes. O marido vive a vida dele e a esposa vive a vida dela. E um é independente do outro. Eu quero fazer dessa forma, então você quer fazer assim, você vai lá e faz. Eu acho que é assim, e ele vai lá e faz. E os casais vivem um independente do outro. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Deus, ele não mudou de opinião. A opinião de Deus é a mesma desde o princípio. Quando o Senhor fala do casamento, ele se reporta a Gênesis, ao princípio. E esse princípio, irmãos, ele não mudou. A sociedade pode mudar, a cultura pode mudar, mas Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A esposa não foi chamada para transformar o seu marido. Ela não foi chamada para mudar o seu marido. Esse papel não é da esposa. Esse papel é de Cristo como cabeça do marido. É Cristo que muda o marido. Não é a esposa que muda o marido. Marido, você não foi chamado para abusar da sua esposa, explorar a sua esposa, mas você foi chamado para amá-la, para purificá-la, cuidar dela. Você foi chamado para tratá-la com dignidade.
Amém, irmãos? Eu lembro sempre daquele versículo que o Roberto cita, né? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Então, no Senhor, irmãos, nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. E não custa nada relembrar. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, irmãos, nós temos que ser um. E nós não temos que ser dois no casamento. Quando os casais são dois no casamento, irmãos, não há harmonia, não há paz, há duas direções, há dois objetivos, há dois propósitos, e não tem como isso dar certo, irmãos. Então, nós temos que ser um. Marido, você foi chamado para liderar, para ser cabeça, mas você foi chamado também para servir a sua esposa. Aquele que quer ser maior, seja aquele que sirva. Amém? Amém. E agora eu queria começar a reunião de hoje. Eu não toquei na última reunião, ficou a tinta no tinteiro. Eu queria ler com as irmãs Provérbios capítulo 31, que nós só citamos, mas nós não lemos na última reunião. Então eu queria ler Provérbios capítulo 31, versículo 10. A partir do versículo 10. E eu vou falar aqui, irmãos, o oposto do que o Theo falou. O Theo falou o seguinte: não deseje ser como a mulher de Provérbios 31. Não deseje ser como a mulher virtuosa. E eu vou falar o seguinte: deseje ser como a mulher virtuosa. Os homens, desejem ser como Cristo. Irmãs, desejem ser como mulher virtuosa. E eu falo o oposto do Theo, mas não discordando do Theo. O que ele falou está certo. E o que eu estou falando também está certo. Isso só acontece na igreja, irmãos. Coisas opostas e que as duas coisas estão certas. Os irmãos conseguem compreender o que o Theo falou e o que eu estou falando? Não conseguem? Eu quero saber se os irmãos compreendem, para saber como é que os irmãos estão. Alguém consegue compreender coisas opostas que dizem a mesma coisa? Sim ou não? Olha. Quer falar? Pode falar. Por exemplo, eu entendi que a gente não pode tentar ser a mulher de Provérbios 31 sozinha. Achar que a gente vai conseguir ser perfeita sozinha sem Cristo. Porque sem Ele a gente não vai conseguir bater essa meta. Sem Ele a gente não vai conseguir ser a mulher de Provérbios. Só que com Ele a gente tem que buscar ser. Tem que ir lá apertar a mão dela porque... Poxa, parabéns. Amém. Tremendo demais. Ficou até emocionado, né? Então é justamente isso, irmãos. Nós não temos que buscar ser como Cristo na força do nosso braço, na nossa carne. Nós não iremos conseguir. As irmãs não vão conseguir na força do braço, assim como a mulher virtuosa de Provérbio 31. Mas não é por causa disso que nós iremos desistir de sermos como o Senhor, porque a palavra não chama isso. Mas essa busca de ser como o Senhor para os maridos, ser como uma mulher virtuosa para as irmãs, tem que ser na dependência de Cristo. Então, coisas opostas que querem dizer a mesma coisa, irmãos. Só que o método é diferente. Muitos tentam ser como Cristo na força do braço e querem impor isso para os membros. Você tem que ser como Cristo. Você tem que se vestir assim, assado, e quer impor uma coisa que é feita pelo Espírito. É feita voluntariamente e não por imposição. Amém? Então vamos ler aqui Provérbios 31, versículo 10. Já falamos que essa mulher ela não é achada, né? Mulher virtuosa, quem achará? Ninguém.
Ela não existe. Ela está em construção. Nem o Senhor encontrou essa mulher, essa igreja. Ele está a edificando, que é a mulher, né, Théo? De Apocalipse 21. Então, nossas esposas, elas também estão em construção. E nós, os maridos, somos aqueles que trabalhamos para edificá-la também, cooperando com Cristo nessa edificação. Então, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Será que as irmãs podem dizer que são irmãs confiáveis para os seus maridos? Confiáveis em que sentido? Será que seu marido, quando ele te pede alguma coisa, será que ele pode confiar que você vai fazer aquilo que ele está pedindo para você fazer? Aí eu lembro do Nélio e da Tereza. Eu lembro desse exemplo sempre, né? O Nélio, ele quando chegava em casa, o que o Nélio fazia? Ele botava a mão na televisão para saber se estava quente. Por quê? Porque ele deixou uma direção para a esposa. Eu não quero que meus filhos fiquem vendo televisão o dia todo. Então, o que ele fazia? Botava a mão na televisão, aquela televisão de tubo, né, que esquentava. Hoje em dia não tem isso. Aí ele botava a mão na televisão, se tivesse quente, oxa, a Tereza não escutou o que eu estou falando. E se tivesse quente, a confiança ia ser quebrada. O Nery sai de casa para trabalhar, fica o dia todo, pede para a esposa fazer algo e ela faz o contrário do que ele está pedindo. Então as esposas têm que ser confiáveis. O marido ele tem que ficar tranquilo, em paz, com aquilo que ele pede para você fazer. Então, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Todos os dias é muita coisa, né, irmãos? É só mulher virtuosa. Então as irmãs têm um parâmetro a buscar. Sabendo que somos imperfeitos e estamos sendo edificados. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Não é de cara amarrada, irmãos, é de bom grado. Ela trabalha tomando conta dos filhos, tomando conta do lar. Porque tem muitas que trabalham, mas trabalham emburradas. Trabalham sem querer fazer, fazem por obrigação. E não de forma prazerosa. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, é uma mulher que está sempre vigiando. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela não se distrai naquilo que ela tem que fazer. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, é uma mulher prevenida. É uma mulher preveniente. Ela pensa no amanhã. Ela não pensa só no dia de hoje. Ela pensa dias à frente. Como ela vai se preparar para o inverno. E já trabalha desde já. E não se veste de qualquer maneira, irmãos. Não é uma mulher relaxada. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Claro que isso fala do cuidado pessoal dela, mas também fala dela se vestir do Senhor, se cobrir do Senhor. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, ela honra o seu marido. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores.
A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ou seja, ela não é alguém ansiosa. Ela não é alguém que vive em ansiedade. Mas ela espera no Senhor. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, irmãos, essa é a mulher virtuosa que as mulheres têm que se espelhar. Falamos muito do papel dos varões e estamos falando do papel das irmãs. A vida de casal, irmãos, é uma vida em conjunto, é uma vida de parceria, é uma vida de companheirismo. Tanto o marido como a esposa, eles devem achar no seu cônjuge cumplicidade. Isso é o dever de cada um de nós, irmãos. Existem muitos casais em que parece que a esposa ela é mais íntima de uma amiga do que íntima do seu próprio marido. Da mesma forma, o marido. Ele se abre mais com um amigo do que com a própria esposa. E isso, irmãos, é devido à falta de confiança que ambos têm um no outro. E essa falta de confiança, irmãos, ela cresce, ela aparece, porque muitos casais não compreendem o seu papel no casamento. Então, eles acham que um está buscando explorar o outro. E esse é o sentimento que existe em muito casamento. Poxa, ele está querendo me explorar. Ele está querendo abusar de mim. E o marido é a mesma coisa. Poxa, eu trabalho, chego em casa e ela não faz o que eu peço. Ela só quer esbanjar. Ela só pensa nela. E muitos casais vivem no deserto, irmãos, anos e anos do seu relacionamento. Anos no deserto. Anos sem desfrutar do relacionamento. Mas permanecem juntos por um temor ao Senhor. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, Israel é figura de esposa para Deus e Deus é o seu marido. Quantos anos nesse relacionamento de Deus com Israel, quantos anos que o povo de Israel ficou no deserto, irmãos? 40 anos no deserto. Sendo que assim que eles saíram do Egito, para onde que eles foram levados? Para a fronteira da Terra Prometida. Para as bordas da Terra Prometida. Mas eles não entraram na Terra porque não corresponderam ao que Deus queria. Deus queria que eles tivessem confiado nele. Mas o temor tomou conta deles, irmãos. E isso não agradou a Deus. Em virtude disso, eles passaram 40 anos rodeando no deserto. Mas Deus não abandonou seu povo. Deus ele não abandonou seu povo. A igreja, irmãos, é a mesma coisa. 2000 anos desde que Cristo veio. Sabe por que Cristo não voltou ainda, irmãos? Sabe por que nós estamos vivendo ainda num deserto? Sabem por quê? Porque a noiva ainda não está pronta. O Senhor está esperando a noiva se aprontar, irmão. Essa mulher virtuosa aparecer. E essa mulher virtuosa, ela só vai aparecer, essa igreja só vai aparecer, e agora me entenda, quando eu falo mulher virtuosa, eu estou falando da igreja, então inclui homens e mulheres. Essa mulher virtuosa só vai aparecer, irmãos, quando o Senhor ganhar a nossa mentalidade
no casamento. Porque não tem como uma igreja ser virtuosa se os casais não são virtuosos. Não existe essa possibilidade, irmão. Então, para que Deus restaure o seu testemunho na terra, ele primeiro tem que restaurar os casamentos. E me suportem mais um pouco, irmãos. Só mais um pouquinho. Eu queria dar aqui 7 dicas, que não foi eu que escrevi, foi minha irmã que escreveu. Mas isso vale também para os maridos. Então, maridos, fiquem atentos também. Porque também nós temos que aplicar isso na nossa vida conjugal. São 7 dicas. Que são para as irmãs, mas que os maridos também podem aplicar. Número 1. Ame seu marido como ele é. Ame seu marido do jeitinho que ele é. Apesar das diferenças e defeitos, o amor continua sendo a chave mestra para construir o relacionamento conjugal. O marido precisa que sua esposa o apoie. Mas, acima de tudo, ele precisa ser amado incondicionalmente. E a recíproca também tem que ser verdadeira, tá, irmãos? Isso está lá em Tito, capítulo 2, versículo 4. Uma exortação às mulheres a amarem seu marido. Isso significa aceitá-lo tal como ele é. Uma pessoa com qualidades, mas imperfeita. Estabeleça um compromisso diário de amar seu marido como ele é, lembrando-se sempre da aliança que fizeram um ao outro. Porque quem trata com seu marido é Cristo. E temos vários exemplos na Bíblia disso, né, irmãos? Vários exemplos na Bíblia. O Senhor, ele tratou com o marido de Abigail. Tem mais algum exemplo na Bíblia? Adão. O Senhor tratou primeiro com Adão. Quando a gente fala para você apoiar seu marido, não é apoiar em tudo. Não apoie seu marido naquilo que é pecado. Naquilo que não convém ao Senhor. Porque também temos exemplos na Bíblia de esposas que seguiram o marido e também foram disciplinadas. Novo Testamento. Me dá um exemplo aí, irmão. Ananias e Safira. Eles, em conjunto, eles foram um, tá, irmão? Mas foram um na coisa errada. Então o Senhor disciplinou os dois. Irmãos, confiem no Senhor. Se seu marido, ele não tem Cristo como cabeça, ele é ímpio, ou mesmo se ele é cristão, e faz coisas que desagradam ao Senhor, pode estar certo que o Senhor está de olho, irmãos. O Senhor ele vai tratar com seu marido. Não é você que vai tratar com ele. Não é você que vai dar sermão nele. Porque muitas esposas querem ganhar os maridos pela palavra. Mas a própria palavra diz que é de outra maneira que vocês vão ganhar os seus maridos. É pelo seu procedimento justo, santo, e não pelo muito falar. Dica número 2. Respeite o seu esposo. Note-o com admiração. A mulher que respeita o seu marido o nota, o admira, o honra, cuida dele e o prefere. Isso significa valorizar o compromisso feito com essa pessoa em especial, considerando seus valores e necessidades. Mesmo que enfrentem problemas, um casamento cristão pode encontrar saídas com base no amor e no cuidado. Efésios capítulo 5, 33. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Isso significa ter atenção com aquilo que magoa ou aflige seu marido. Prefira a ele como seu amante e amigo, acolhendo-o com carinho e dignidade. Evite brincadeiras de mau gosto. O desrespeito, insultos e desprezo estão na base de muitos casamentos conturbados. Tente manter as conversas num tom sereno, com equilíbrio e compreensão. Não discuta em público,
nem exponha seu marido com a intenção de ridicularizar ou diminuir. Considere a opinião dele e demonstre admiração quanto às suas qualidades. Dica número 3. Seja uma auxiliadora imprescindível. Ou seja, faça com que o seu marido, quando precise de ajuda, recorra a você e não a mais ninguém. Dar auxílio, ajudar, cooperar é ser alguém disponível, prestativo, de mãos e coração aberto. Apesar de sermos chamados a ajudar uns aos outros, a Bíblia realça essa responsabilidade para as esposas. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Essa foi a primeira vez que ouvimos Deus dizer que algo não era bom. E quando o Senhor fala na palavra que a esposa é ajudadora, auxiliadora, como nós falamos da última vez, da última reunião, essa palavra ajudadora, ela só é usada no Antigo Testamento para Deus como ajuda do seu povo. Salmo 122. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, a ajuda? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa mesma palavra, socorro, ajuda, auxiliadora, é usada também para a esposa com relação ao marido. Quarta dica. Não deixe a lua de mel acabar. Tenha intimidade e cumplicidade com seu marido. Comprometa-se em viver um relacionamento conjugal prazeroso e mutuamente satisfatório. Isso inclui manter a chama da intimidade acesa, também no aspecto sexual. Sabemos que o amor é mais que sexo, mas também envolve satisfazer e dar prazer ao outro nessa área. 1 Coríntios capítulo 7. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não vos tente por causa da sua falta de domínio próprio. A Bíblia é bastante clara e direta. Nesse ponto, ambos têm direitos e responsabilidades. Conversem sobre as suas necessidades conjugais, com cumplicidade e respeito. Tente olhar o amor da perspectiva dele, e não somente da sua. Não foque apenas na sua felicidade, mas comprometa-se em fazer o seu marido feliz. Dica número 5. Administre bem a sua casa. A esposa cristã precisa ajudar seu marido cuidando bem da logística da família. É certo que cada um funciona de uma maneira. É certo que cada casa funciona de uma maneira. Mas a mulher não deve se omitir da parte que lhe cabe, quer nas tarefas domésticas ou profissionais, e no cuidado com os filhos. A sua colaboração é fundamental para o bom andamento do lar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, como nós lemos em Provérbios 31. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é um ótimo exemplo para qualquer esposa. Tal como ela, as mulheres tendem a ser excelentes coordenadoras e organizadoras da casa. Se esse não é o seu caso, ore e peça ajuda de Deus para se tornar uma esposa virtuosa. Seja ativa na organização do seu lar. Oriente, auxilie na execução e distribua tarefas.
inclusive para o seu marido. Não carregue tudo sozinha. Acho que tem filhos, irmãos. Aqui uma recomendação. Não deixe que seu filho em casa seja alguém que não faça nada. Não dê tudo na mão dos seus filhos. Distribua a tarefa a eles. Às vezes, assim, a gente conhece famílias em que os filhos não fazem nada, irmãos. E a esposa se desgastando, lavando, arrumando casa, e o filho no sofazão. Vendo televisão, jogando videogame, e não coopera com nada, irmãos. Os nossos filhos, eles têm que ser disciplinados a serem pessoas que cooperam, irmãos. Então as tarefas têm que ser distribuídas. E mesmo pequenininhos, tá? Os pequenininhos que aí estão, eles têm tarefas que eles conseguem fazer. Arrumar os brinquedinhos que brincaram e colocar no lugar certo. Não é a mãe que tem que estar toda hora arrumando os brinquedinhos da criança. A criança tem que aprender. Isso desafoga a mãe, desafoga a esposa, né? Dica número 6. Tenha uma conduta honesta e exemplar. Aquilo que lemos lá em Provérbios, né? Você é uma mulher confiável? Seja íntegra e fiel aos votos matrimoniais, honrando seu marido, orando e buscando o bem dele. Haja sempre com honestidade, com pureza e sabedoria, quando seu marido está perto ou não. Lá em 1 Pedro fala assim, capítulo 3. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Tenha cuidado e equilíbrio com o corpo, com suas roupas, com a exposição nas redes sociais. Muito cuidado com isso, tá, irmãos? Cuidado com as companhias e hábitos que possam prejudicar a vida conjugal. Seja um motivo de satisfação para seu marido, não de constrangimento. Mesma coisa os maridos com relação às esposas. Os maridos descrentes verão o bom testemunho da esposa virtuosa e poderão se render à fé em Cristo. Os cristãos poderão se aproximar ainda mais do Senhor, tendo uma esposa piedosa ao lado. 7ª e última dica. Submeta-se à liderança do seu marido. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover e amar incondicionalmente a sua esposa. Cuidar dos filhos com a própria vida. Preste atenção. Quando os maridos amam as esposas da maneira que foi ordenado, é mais fácil para as esposas serem sujeitas. Mas assume esse compromisso como obediência a Deus. Nem sempre é fácil ser esposa de um homem perfeito. Principalmente quando há desentendimentos e crises. Mas saiba que, por vezes, vocês irão enfrentar aflições. Mas busque a Deus para te auxiliar a se sujeitar com humildade e paciência, sendo uma mulher amável, respeitosa e feliz. Aí a irmã faz uma observação aqui especial. Às vezes, é inapropriado e até perigoso seguir os princípios da submissão caso você ou seus filhos sofram abuso físico ou verbal em casa. Se você enfrenta condições prejudiciais e destrutivas no casamento, busque ajuda de uma pessoa sábia em Cristo ou que tenha sido treinada para ajudar com este problema específico. Se submeter, amar e perdoar não significa o mesmo que se tornar refém de maus tratos, abandono e comportamentos violentos no lar. Mulher,
seja uma bênção na vida de seu esposo. Ore por ele, ame, acompanhe e o ajude a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. Amém? Então essas são 7 dicas que uma irmã escreveu. E eu queria finalizar falando as seguintes palavras. Nós estamos vivendo, irmãos, numa era pós-cristã. O que isso significa? Que a cultura cristã, que outrora era o fundamento da sociedade, pelo menos a sociedade ocidental, ela hoje em dia está sendo combatida, irmãos. Então os princípios cristãos hoje não são mais aceitos. Principalmente na questão do casamento. Então, viver numa era pós-cristã quer dizer que nós vamos remar contra a maré. Agora, irmãos, o centro é quem? O centro é o homem. É o antropocentrismo. Então, se determinada coisa satisfaz a vontade do homem, é isso que as pessoas estão seguindo. É aquela frase que diz: faz o que tu queres e serás o todo. Quem falou essa frase foi Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. Então o mundo está vivendo dessa forma. Faz o que você quer. Se te agrada, você faz. Se não te agrada, sai fora. E no casamento, se alguma coisa não está te agradando, qual é a atitude dos casais? Vai cada um para o seu canto. Porque não está me agradando, não está me fazendo feliz, não está fazendo o que eu quero. Faze o que queres e serás o todo. Essa é a filosofia mundana, irmãos. E, infelizmente, isso está entrando na igreja. Mas essa sabedoria, irmãos, é uma sabedoria demoníaca e do inferno. Vamos ler essa passagem lá em Tiago, irmãos? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Amém. Tiago 3,13. Então, irmãos, cuidado, irmãos e irmãs, cuidado com a mentalidade que nós temos no casamento, irmãos. Porque Satanás, ele é sutil. Fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Assim, presta atenção aqui, irmãos, rapidinho. A gente vai ler essa passagem aqui, mas tenta aplicar essa passagem no casamento. Traz tudo que está escrito aqui para o casamento. Então, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então tem muitos casais que têm espírito faccioso. Inveja. Parece que quando o marido está bem, a esposa está mal. E o contrário também é verdade. Parece que quando a esposa está bem, o marido fica mal. Eu não sei por que isso acontece, irmãos. Parece que o sucesso de um não agrada o outro. De ambas as partes, de ambos os lados, né? Então esse sentimento de querer sempre um ser melhor do que o outro, irmãos. E isso é disputa no casamento. Diferente do que acontece na Trindade, irmãos. A chave é sempre voltar para a Trindade. O que acontece na Trindade? Um quer sempre a glória do outro, irmãos. Irmãos, isso é tremendo demais, irmãos. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Não é assim que muitos casamentos vivem? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então Deus quer restaurar o seu testemunho na terra. E ele somente conseguirá isso se os casais cristãos quiserem viver o padrão de Deus para os seus respectivos papéis no casamento. Irmãos, é o padrão divino, não é o nosso padrão. Que nós possamos parar de olhar para o mundo. Que nós possamos parar de olhar para a grama do vizinho. Que nós possamos parar de olhar para o nosso umbigo, irmãos. Querer ser feliz a qualquer custo. A nossa felicidade está em Cristo, irmãos, e nada nessa terra. Nós fomos chamados para negar a vida da alma. Tomar a cruz cada dia e não para desfrutar da vida nessa terra. Porque às vezes eu escuto muitos falando, não, a vida que foi dada é para desfrutar. Onde é que está esse versículo, irmãos? Me explique, me mostre na Bíblia. Aonde tem esse versículo na Bíblia? Que a vida nos foi dada para desfrutar nessa terra. Eu vejo o contrário. O Senhor nos chama para uma morte. Nos chama para uma negação. Tomar a cruz a cada dia. Nesse mundo tereis aflição. Nós não fomos chamados para desfrutar da vida nessa terra, irmãos. Nós estamos vivendo numa guerra. E nós temos que enxergar essa guerra como uma guerra espiritual. Agora, não deturpem o que eu estou falando. Graças ao Senhor que Ele nos dá momentos de desfrute. E nós temos que aproveitar esse momento de desfrute com o que, irmãos? Falamos ontem. Com simplicidade, irmãos. O segredo é esse. Não é você a qualquer custo querer ser feliz nessa terra. Não é assim. Disciplina da simplicidade. O Senhor te deu para desfrutar? Desfrute. Sabendo que, aquele versículo, né? Se você é casado, viva como se não fosse. Porque o casamento não é tudo, irmãos. Se você não encontrou felicidade no casamento ainda, espere em Deus. Siga o padrão divino para o seu casamento, que o Senhor ele vai te honrar. Não é o nosso padrão a qualquer custo. Não tente forçar o outro. Porque nada do que foi falado aqui, irmãos, é impositivo. Mais uma vez. Nada do que tem sido falado aqui, irmãos, é impositivo. Nada é compulsório. Nada é obrigatório. É você que vai escolher ou não viver o padrão de Deus ou o seu próprio padrão. Nós fomos chamados para agradar a Deus e não a nós mesmos. Fazer a vontade dele e negar a nossa. Então, irmãos, que era que nós estamos vivendo? A era da graça. Então, de novo, a chave é olhar para Cristo e para a igreja. Olhar para a Trindade. Me responda, irmãos. Cristo obriga a igreja a caminhar de determinada forma? Ele não obriga. Ele dá as dicas. Ele aconselha. Ele dá a direção. A igreja segue se quiser. A esposa segue o padrão divino se ela quiser. E quando ela não segue, aonde que Cristo está? Ele se afasta do povo de Israel, quando Israel negou o Senhor no deserto? Cristo se afasta da igreja, homens, quando a igreja não faz o que convém a Cristo? O Senhor não se afasta, mas onde que o Senhor ele permanece? Do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que quiser, era da graça, irmãos. Nada é impositivo. Nada é coercitivo. Seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, irmãos, é algo voluntário. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada aqui. Simplesmente uma direção está sendo dada. A palavra está sendo dispensada. Então, a chave para você entender o matrimônio foi dada. A chave é você olhar para a comunhão na Trindade e a igreja sendo inserida nessa comunhão. Amor e submissão.
A gente podia falar muita coisa, irmãos, sobre matrimônio, mas parece que o essencial já foi dito. Aquele que quiser e entendeu o que foi falado, vai passar a buscar compreender esse padrão divino para o casamento. E eu queria terminar com 2 versículos. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se os irmãos têm sido incomodados, se os irmãos têm sido confrontados nos seus pensamentos, na sua mentalidade, esse é o objetivo da palavra, nos confrontar. A palavra não fala para nós para afagar o nosso ego. Se você tem sido confrontado, esse é o objetivo. Você não pode sair da reunião do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com a mesma mentalidade. Você tem que ser confrontado. Mesmo que você não aceite, a palavra foi dispensada. E o Espírito vai trabalhar essa palavra no seu interior. Se ele vai levar muito tempo para que você mude, é você que vai dizer. É você que vai dar esse tempo. E o último versículo, que foi o primeiro que nós lemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Substitui terra por casamento. E sararei o seu matrimônio. E sararei o seu casamento. Amém, irmãos? Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos guiado até aqui, Senhor. A Sua palavra tem sido luz para o nosso caminho, tem sido lâmpada para os nossos pés. E nós queremos ser conformados ao Senhor e não a esse mundo, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar nos incomodando, nos confrontando, nos contradizendo, Senhor Deus, porque em nós nada há de bom. Somente o padrão divino é perfeito. E se esse padrão funciona na Trindade, também funcionará nos nossos relacionamentos. Nos matrimônios e nos nossos relacionamentos na igreja, Senhor Deus, como irmãos. Nos ajude a enxergar o Senhor. Em nome de Jesus, amém.